Hoje vou-vos mostrar o modelo que eu utilizei para gerar mais de 60 mil euros no meu negócio de consultoria, isto sem vender banhas da cobra, sem vender sonhos, inclusive não começou como consultoria, transicionou para consultoria. Mas até posso abrir aqui os dados. Sim, nem tudo isto é consultoria, há uns é done for you. Yeah. Mas 95% de consultoria. Só, eu depois também posso meter o print aqui, deve rondar os 60 mil euros. Mas sim, o objetivo é mostrar e ser o mais honesto possível neste vídeo. Também explicar o que é que eu faria diferente, o que é que eu mudaria, quais é que foram algumas das aprendizagens que agora olhando em respectiva? Em retrospecção, o que é que eu possivelmente mudaria para acelerar ou para evitar alguns dos erros que eu cometi. Portanto, isto tudo começou quando eu entrei em vendas, ou seja, eu trabalhei num call center, como já disse em vídeos passados, porque queria aprender uma skill. Eu antes estava a trabalhar em gestão de tráfego, estava no 9 to 5, estava em gestão de tráfego, e gerei também um projeto de e-commerce com uns amigos durante a noite e percebi que, chama-se lá ganhada do caraças, não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Então, na altura, estava a fazer gestão de tráfego e não estava a dar muito certo, não sabia vender, no fundo, e eu percebi isso, estava à procura de trabalhos remotos também, percebi isso, que não sabia vender e chamaram um pouco ao call center, eu fui e fiquei tipo, vou aprender a vender. Isso ajudou-me a aprender a vender e depois percebi, ok, eu posso simplesmente ser uma máquina a vender, depois eu tornei-me bom com as repetições a vender, posso simplesmente vender coisas mais caras e na altura tinha consumido informação dos Estados Unidos que havia chamado high ticket, coisas mais caras e ok, simplesmente vou vender isto de forma remota para empreendedores e ganhar mais, mais por isso, tipo, not that complicated. Então comecei a fazer prospecção para empreendedores, onde conheci pessoas como, por exemplo, o Miquel K001, conheci o Pedro Farinha, o Ricardo Matos, contactei essas pessoas todas e muitos outros, e propus-me para ser closer para eles. Alguns deles aceitaram e comecei a trabalhar com eles e a vender coisas mais caras. Portanto, na altura, eu larguei tudo, despedi-me do call center, parei de fazer gestão de tráfego, mandei os meus clientes todos embora, parei de fazer o projeto de e-commerce e fui só reunir naquela skill. Duas dessas pessoas que eu mencionei aceitaram eu trabalhar. Eu não tinha nome, não era ninguém, mas comecei a fazer outbound e a contactar as pessoas e propus-me, mostrei atitude, entrei com eles em reunião, comecei a trabalhar desde as 9 até às 11 da noite em duas ofertas diferentes a vender para eles, já que as leads que eles tinham. E depois fiz isso durante algum tempo, uns bons meses. Comecei a transicionar porque era uma venda diferente. Vendia antes a pessoal B2B, coisas que eram planos de eletricidade, portanto era baixar a taxa, não havia extras, custos extras, né? Enquanto aqui já havia investimentos. Portanto foi uma venda diferente e foi agora por Zoom e tudo mais, e telefone, e mercados diferentes. Tive-me de adaptar e entretanto também comecei a investir em mentorias para ficar melhor, entrar mais no espaço de vendas mais profissionalmente. Comecei a investir porque na altura depois também estava a fazer algum dinheiro, mas foi sempre uma questão gradual, ou seja, aprendi uma skill, ok, fui para um mercado maior, é mais desafiante, bora investir outra vez, comecei a vender mais, foi sempre assim, comecei a fazer os meus primeiros milhares de euros, embora aqui não esteja a contabilizar aqueles 60 mil euros, não tem nada a ver com isto. Mas rapidamente percebi que não era escalável, ou seja, estava ali o tempo todo, ainda me lembro, estava na minha sala, o tempo todo, só fazer chamadas, só fazer videochamadas, a tentar vender. E percebi que, arranjei um 9 to 5 ainda maior, recebia mais, ganhava mais, mas pronto, eu estava confortável com isso na altura, porque era um grande passo, iniciei assim abri uma grande porta, mas vi que não era escalável, de todo. Ou seja, todos os meses eu tinha de vender, todos os meses eu tinha de estar a fazer aquelas ações repetitivas, embora a compensação fosse maior. E isso também me fez abrir os olhos. Na altura já tinha capacidades financeiras para ir viver sozinho, fui viver sozinho para outra cidade, para Porto, mais por um motivo de espaço mental, para estar sozinho. E foi que também transicionei por ter conhecido um
um parceiro de negócios também nesse espaço, transicionámos para criar a nossa agência e ajudar pessoas a fazer o que nós estávamos a fazer. Estávamos a fazer entre 2 e 3 mil euros na altura, só de vendas, e nós, ok, porque é que não ajudamos mais pessoas a fazer isto? Cool. Começámos a fazer isso e foi a altura em que transicionei mais de vendedor ou closer no espaço remoto para, ok, para fundador ou para criar a agência, barra coach, whatever. Ajudava pessoas, vendia. Era essencialmente isso. E desde então foi uma grande jornada em termos de... Nessa altura, quando nós decidimos criar isso, nós também decidimos... O meu colega já tinha ido viajar e também tínhamos investido nos mentores, e eles recomendaram: vocês deviam estar juntos, vocês deviam estar por uma questão de marketing, por uma questão de lifestyle, para ajudar mais, a atrair mais pessoas, deviam estar a viajar pelo mundo. E lo and behold, 2 dias depois, dei o salto, tipo, dei cut-off no meu arrendamento lá no Porto, fui para Bali, sem qualquer tipo de seguro, sem nada, foi tipo arranjar tudo o que é preciso, bora, no espaço de 2 dias, e foi isso, foi lá, continuei a vender, continuei a trabalhar com estes empreendedores, mas aumentar muito mais o negócio de consultoria, porque depois nós ajudávamos estas pessoas a aprender a parte de vendas, porque era uma skill incrível e ajuda-nos em todas as áreas, e também a ser colocado nestas ofertas e a trabalhar com estes empreendedores. Era o que nós fazíamos. E pronto, eles também começavam a fazer dinheiro, tivemos também muito bons resultados nesse aspecto, e pronto, as pessoas começavam a trabalhar remotamente. E uma das maiores aprendizagens aí foi: agora não estávamos a lidar com recrutar pessoas, fazer marketing, vender, oferta, ainda vender para estes empreendedores. Foi realmente uma altura de muito trabalho, muita confusão, muita coisa a gerir, muita responsabilidade, e vi que, ok, não acho preciso dar aqui 2 passos atrás, e também comecei a olhar muito mais para a consultoria, em vez de, ok, se eu já tenho conhecimento, se eu já sei fechar clientes, se eu já sei mostrar o meu valor, fazer prospecção, se já sei montar ofertas para vários tipos de pessoas, para fechar essas vendas, entregar esse serviço, porque é que eu não faço isto em consultoria? Não é? Em vez de vender para um público B2C, que tem menor capacidade financeira, porque é que eu não resolvo o problema de agências e de coaches, que já têm um alto volume de leads, e ajudamos só eles a resolver esse problema? No fundo, fazer um pouco mais consultoria e não middleman de pessoas para estes empreendedores. E foi isso que comecei a fazer, no fundo. Ou seja, ainda não tinha mergulhado muito em tráfego, ou seja, já tinha tido o curso de gestor de tráfego, mas não sabia muito bem, ou seja, como fazer depois tráfego para isso ainda, porque não é sobre as estratégias, na verdade. Muitas pessoas vão-vos vender a ideia que é sobre a estratégia, tens de usar esta estratégia, tens de usar aquilo. Não, é muito mais importante a mensagem do que propriamente a estratégia. Da mesma maneira que em vendas não é o que tu dizes, é a maneira como tu dizes que tem mais impacto. No marketing é exatamente a mesma coisa. É menos relevante a estratégia e é mais relevante a mensagem. Aquilo que estás a mostrar, aquilo que estás a dizer, a maneira como estás a dizer, isso é muito mais importante, e é o que muitas pessoas a entrar no marketing, no espaço online, ainda não compreendem. Que é muito mais importante o que estás a dizer, o que estás a mostrar, de como é que estás a mostrar. Ou seja, da estratégia, se vais nos carrosséis, se vais por no tráfego pago, se o esquema está todo bem feito ali, vem para aqui, vem para aqui, vem para aqui. Não, há um entendimento, digamos, mais a 3 dimensões, ou seja, quem está a entrar no marketing ainda não entende essa parte, que não é só postar vídeos, não é só ter as estratégiazinhas, não, há muito mais densidade. Ou seja, 2 pessoas podem fazer a mesma coisa e ter resultados completamente diferentes. É muito por aí que comecei a aprender também, a perceber, ok, isto é muito mais denso do que parece. E muito do meu tempo agora foi virado para o marketing, para tentar dominar o marketing e para ir aprendendo, porque é muito mais escalável comparado a vendas 1 para 1. Marketing é comunicação 1 para muitos. Muito da minha jornada nunca dependeu de tráfego pago, de Reels, foi sempre muito contactar pessoas, mensagens, outbound, fazer follow-ups, fechar as pessoas, fechar os negócios, foi muito, muito assim. O que nunca teve muita alavancagem em termos de tempo colocado versus retorno. Não teve, digamos, comparado a quem... Se calhar se eu dominasse tanto marketing quanto vendas, era muito diferente. Se calhar tinha um problema de vendas, mas
Por isso era outra história. Era um bocado o inverso, mas a atenção já estava lá, agora se for a pensar nisso. E isso deu-me fundações, tanto no marketing, este exemplo de é muito mais o que tu estás a mostrar e como é que estás a dizer do que propriamente a estratégia. Deu-me. Eu também só aprendi isto, na verdade, com o volume absurdo de chamadas que eu fiz. Ou seja, quando eu percebi, portanto, eu falei disto no vídeo anterior, que eu estava a ler o mesmo script, eu tinha acesso à mesma informação que os meus colegas no call center, ou em todos os outros, com todos os outros comerciais com que tive rivalidade, digamos assim. A minha diferença para eles é que eu não lia só o script, ou a maneira como eu dizia as palavras, a maneira como, digamos, eu não posso dizer que sou a última bolacha do pacote, mas eu tenho uma personalidade muito analista, muito de identificar padrões comportamentais. E acredito que isso me deu uma vantagem nesse aspecto. Há pessoas muito mais calorosas, há pessoas muito mais proativas, digamos, na conversa, que se calhar são muito mais, que empurram muito mais a venda, e acho que isso, em certos aspectos, tem vantagens. Ah, está. Isto é tipo Pokémon. Há uns que têm mais pontinhos daquele lado, outros têm mais pontinhos do outro. É muito por aí. O que eu acredito que tenha simplesmente feito é utilizar as minhas vantagens para o meu bem, não é? Portanto, depois de fazer milhares, literalmente milhares, de chamadas de call center, mais de 25 mil chamadas, foi nos time spent, se calhar, de um ano. Atenção. E depois começar, eu fiz a matemática toda, 5 mil chamadas de telefone barra Zoom, ou seja, já vender mesmo. Na Beardroll também, no call center também era vendas, mas aqui era diferente. Não só isso, mas no serviço, quando fizemos a nossa agência de consulta, a agência de Done For You Sales, nós revíamos as chamadas. E eu revia as minhas próprias chamadas. E eu aprendia imenso a rever as chamadas dos outros e a rever as minhas chamadas também, a perceber como é que as pessoas reagiam, e onde é que se devia fazer certas perguntas. Foi das maiores aprendizagens só ver o que estava a acontecer e analisar e depois já ir mais preparado para as próximas chamadas. Foi mesmo das maiores aprendizagens. É aprender com os erros dos outros, no fundo. Não tem grande ciência. E foi um pouco isso que também me fez transicionar para a consultoria, porque já tinha lidado com tantos aspectos B2B, B2C, tantos mercados como eletricidade, software, cripto, imobiliário, fitness, e devo-me estar a escapar alguns. Não só a diversidade dos mercados, mas o puro volume de chamadas que fiz e que já analisei de pessoas, que me fez mudar para a consultoria, porque... infoprodução também, porque basta eu olhar a nível, digamos, comportamental, como é que a pessoa fala, como é que a pessoa se apresenta, que facilmente dá para identificar os problemas nas chamadas dos meus clientes. Daí ir para a consultoria. Preciso 1, 2, 3 chamadas para refinar logo ali os 2 grandes ou 3 problemas que a pessoa possa ter. Porque é mais sobre como é que a pessoa está a comunicar do próprio do que ela está a dizer. E foi isto que também fez, por exemplo, no meu cliente Filipe, duplicar a taxa de fecho em 2, 3 semanas e duplicou a faturação. O Pedro Reels também duplicou a taxa de fecho. Ele estava entre 2 a 3 vendas e passou a fechar entre 5 a 6 vendas. E também aumentou o preço da sua mentoria, de 950 euros para 1500 euros. Porque foi só olhar ali para aqueles pontos, mais até da personalidade das pessoas, dizer, olha, tu não estás a fazer isto, tu precisas de fazer isto. E eles implementaram e, pum, do dia para a noite, começaram a resolver o seu problema de conversão. Não era magia nenhuma. Não lhes entreguei nenhum script mágico, não lhes fiz nenhum abracadabra. Simplesmente é quase aquilo da sorte. Sorte é quando preparação encontra-se com... Como é que é? Com oportunidade. É isso. Mas, caralho, isso não encaixa tão bem. Mas é mais... Já revi tantas chamadas, já fiz tantas chamadas. Tipo, mal era se só não aprendesse o que é que estava a correr mal nas chamadas. E foi muito por aí. Tanto há clientes que já sabia que tinham medo de fazer as perguntas difíceis e esse era o problema deles, e não conseguiam navegar a conversa da maneira certa, não conseguiam empurrar quando deviam empurrar. Mas atenção, empurrar não é aqueles vendedores, não, é saber responsabilizar o prospect e manter ele no gancho enquanto damos espaço a ele para respirar. Isso é o mais importante e é dos maiores erros que eu vejo as pessoas a fazer, que é estão a rebater as objeções, mas estão a fazer muita pressão. Não, tens a rebater uma objeção e andar para trás e dar espaço à pessoa para respirar e para ela também ser a pessoa que está a
perseguir, ou seja, he's chasing the sell, ou seja, ele está a perseguir a compra, e não ao contrário, não é que nós estamos a empurrar a compra, e a pessoa aí cria muita resistência, mas pronto, isso já é dentro da minha mentoria. By the way, se precisarem de alguma ajuda nisto e analisar as chamadas, let me know, também deixo um link em baixo do vídeo no calendário, podem falar comigo, estão à vontade. Mas, por exemplo, outro cliente que era exatamente o contrário, muito agressivo, muita intensidade, e as pessoas, ele fazia tanta intensidade à pessoa que a pessoa só conseguia tipo, afastar-se, muita pressão. As pessoas gostam de comprar, não gostam de ser vendidas, e lá está, e é isto que os scripts não dizem, e que silenciosamente mata as nossas vendas, e nós achamos que é as objeções, é o prospect. Não, man, tu só não percebes de pessoas. Só caso comeste a pessoa viva, ou tu não responsabilizaste a pessoa. E não é um script, não é aqueles bots de rever a minha chamada que te vão dizer isto. Não é. Precisa de uma pessoa que compreenda de pessoas e de comportamento humano para te dizer. Porque no final do dia, quem está do outro lado é um ser humano que tem emoções, que tem pensamentos, que tem uma vida, que tem detalhes muito íntricos e que há coisas que ele não te está a dizer, ok? E que está a esconder. E é preciso saber ler entre as linhas, saber apanhar todos os pontos para começar a preencher ali o quadro, o puzzle. E, ok, foi por isto, este pequeno detalhe que não estás a ver, que não fechaste. Não foi porque não deste a objeção certa. Não, é por este detalhe quase abstrato, não é uma coisa física, foi por isso que não fechaste. Pronto, e os 60 mil euros também já vão aqui. Pessoalmente um ano disto. Acho que estamos perto de um ano. Estamos a chegar aqui a um ano. Engraçado quão longe eu já multipliquei. No início do ano, comparado a quando eu tinha começado isto, eu dei um vezes 10 ao meu ticket. Eu comecei a cobrar 300 euros. Por também uma parte do que eu entregava. Agora é mais complexo, mais denso, muito mais melhor qualidade. Mas comecei a cobrar 300 euros agora. Também não vos vou dizer o valor, mas está muito acima disso. Mas isso também é um tópico interessante, que vejo muitas pessoas a querer apressar a venda e vender, mas acho que se não preencher, se não for o cliente certo, se não for um gosto de trabalhar com o cliente, e agora procuro cada vez mais isso, pessoas realmente que sejam um gosto de trabalhar, acho que nunca vão ser bons resultados. Acho que vender por vender, antes era tipo, eu era all about sales e vender, mas agora é mais, se não faz sentido, tipo, eu nem quero trabalhar contigo, nem quero ter o dinheiro da pessoa, porque vai ser só um número com um bad estigma. Eu não sei qual é a palavra que eu estou aqui à procura, mas há clientes, e acho que também só encontramos isto com a experiência. Eu acho que quem está a começar agora, se vocês estão a começar a servir clientes e a aumentar os vossos preços e tudo mais, acho que demora tempo, demora maturidade a perceber algumas características de clientes que queres, que não queres. Isto até é uma coisa que eu trabalho com os meus clientes. E vejo isto muito mais a longo prazo. Parceiros de crescimento, a pessoas que eu consigo agregar muito mais valor a longo prazo e construir algo em conjunto com estes clientes do que propriamente aquela venda rápida, que é isso que vai, se calhar, de 0 a 100, sendo 100 o ponto de sucesso e de 0 onde eles estão, vai ajudar um bocadinho ali, um bocadinho aqui, mas é preciso mais apoio, é preciso mais continuidade para realmente causar um impacto gigantesco. Milagres não acontecem, não vêm do dia para a noite. Não, é fazer as ações certas, é aprender as skills certas, é usar as estratégias certas no mercado. Estratégia não, como a malta da Scale Labs diz, culture eats strategy for breakfast. Ou seja, é muito mais a cultura. É o que eu costumo dizer, a carne é mais importante do que o esqueleto. Aí é que está a densidade. E é isso, vejo agora muito mais como consultor e pessoa que implementa também estruturas e ajuda durante o processo todo, e vejo muito mais e quero ter os meus clientes a longo prazo e crescer com eles muito na vertical do que servir toda a gente, porque até não tenho espaço mental para isso. E acho que permite também servir muito melhor os clientes que tenho. Portanto é isso, já foi uma longa jornada, não diria longa, mas densa, muita aprendizagem. Aprendi aqui, depois aprendi outras coisas. Acho que as maiores aprendizagens
que me pudesse dizer ao Samuel de há um ano atrás, e que eu acredito que ainda o Samuel daqui a um ano vai estar a dizer, é: acredita mais em ti. E acreditar não é eu acho que vai acontecer. Não é. Sente, visualiza e sabe que vai acontecer. Sabe que já aconteceu. Respira, pensa, sente como se já tivesse acontecido. Porque já aconteceu. Isto já estamos aí espiritualmente, mas... cada vez mais é based. É based. E outra coisa para a geração se calhar mais nova que está a ver, eu antes tinha a crença que eu precisava ter um estilo de vida incrível, precisava ter aquele carro bom, a casa boa, o grande relógio, estar sempre em restaurantes, as coisas todas mega bacanas para as pessoas acreditarem em mim, mas cada vez mais vejo que é o contrário, cada vez mais vejo que este tipo de vídeos reais que criam conexão, que permite ao visualizador ver quem eu sou, como é que eu penso, como é que eu falo, como é que eu tudo, e partilhar as minhas ideias, porque quem está aí vai se identificar, vai não se identificar, pelo menos já conhecem, e nós seres humanos, nós gostamos do que conhecemos, ou é mais, temos medo do que não conhecemos, e não temos medo do que conhecemos, é mais por aí. Já vi gajos a flexar tipo carros e lifestyle, e é só isso, esse é o material do marketing deles, e, mano, eu até penso, que confiança é que tu geras à tua audiência? Nenhuma. As pessoas não compram pelo... também se calhar depende da audiência, se calhar for putos para Forex, se calhar compram. Ok, se calhar é que não percebo o suficiente de marketing. Mas não acho que seja, pelo menos para mim, mas censurem-me, não acho que é o tipo de público que eu quero atrair. Eu gosto de atrair público que... pensamento crítico, acima de tudo, autodesenvolvimento, pessoas que querem ir mais longe e que estão aqui para ficar e para construir algo grande. É para essas pessoas que eu estou a falar. É pessoas que não vão desistir por nada. Que é, vai dar certo ou vai dar certo. É esse público que eu quero atrair e que eu adoro trabalhar. Pessoas determinadas, pessoas que estão dispostas a fazer mais do que os outros e eliminar as desculpas para chegarem onde querem e terem uma boa vida para dar às pessoas que nos rodeiam. É isso que eu prezo. Se és essa pessoa, welcome. Se não és, vai passear. Não queremos aqui, anyway. E é isso, malta. Espero que tenham gostado. Bye bye.